Bom, vamos lá para mais um trechinho de um conteúdo do segundo bimestre, dessa vez falando sobre as responsabilidades dos entes federativos com os níveis e etapas de ensino. A gente falou no vídeo passado sobre quais são esses níveis, essas etapas de ensino dentro da organização do sistema de educação no Brasil. E agora a gente vai falar um pouco sobre quem é responsável por cada um desses níveis, tá? Considerando os entes federativos. Eu sei que esse nome vocês não gostam, mas o ente federativo é quando a gente fala União, estados e municípios. Ainda tem o Distrito Federal, mas eu estou deixando de fora para não confundir. Mas lembrem-se que muitos confundem o que é a União. União é o governo federal, tá? Estados são os territórios que têm os seus governadores. O estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio Grande do Sul, estado do Mato Grosso, estado do Amapá, e os municípios são as cidades que ficam dentro de cada estado, né? No Rio de Janeiro, a gente tem o estado do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, o município de Niterói, município de São Gonçalo, município de Itaboraí, município de Vassouras, município de Angra dos Reis e assim por diante. O que a gente vai ver aqui é um pouco quem é que tem que se responsabilizar pelo ensino fundamental, pela educação infantil, é o governo federal, são os municípios, tá? Quais são esses entes federativos? A gente fala entes federativos porque todos eles fazem parte da federação, que é a República Federativa do Brasil, né? Nós somos uma república formada por territórios que têm autonomia para se auto-administrar e por isso eles são chamados de unidades da federação. Vamos lá para o slide, que eu prometo que essa vai ser também bem breve. Vamos lá. Responsabilidade dos entes federativos com os níveis e etapas do ensino. Disciplina de Política e Direito aplicados à educação. Responsabilidade da União com o ensino. Lembrando, União, governo federal. Tá? O que diz a LDB lá no artigo 9? Diz o seguinte, que a União incumbir-se-á, nome, né, termo difícil, mas quer dizer assim, a União tem como responsabilidade, né, sua incumbência é organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Tá? Parece complicado. Esse artigo 9 tem vários incisos, mas eu separei esse inciso 2 porque fala sobre o que a União, ou seja, o que com os recursos do governo federal deve ser mantido. E aí não diz muita coisa porque são as órgãos e instituições do Sistema Federal de Ensino. O que tem o Sistema Federal de Ensino? Em geral, tem bastante universidade federal, né? Então, o governo federal, a União, é o ente federativo que mais possui ou mantém ou é responsável pelo financiamento de universidades federais. Você tem a Universidade Federal. Só no Rio de Janeiro você tem três universidades. Universidade Federal Fluminense, que é a UF, que está aqui na fotinho, Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o FRJ, e a Unirio, que é a Universidade do Rio de Janeiro. Bom, esqueci, mas é a Universidade Federal também. Mas você vai em todos os estados, praticamente, você vai ter uma universidade federal. Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal do Amapá, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e por aí, e às vezes até mais de uma. Mas a União também tem escolas técnicas ou institutos federais de ciência e tecnologia, que são institutos novos, instituições novas que foram criadas
lá em 2010, 2011, que tem tanto o ensino médio profissionalizante como cursos de nível superior. Tá? São os institutos federais. Aqui no Rio, a gente tem o Cefet, que é também uma escola técnica federal. Então, não cuidado para não achar que a União e o governo federal eles só são responsáveis pelo ensino superior. Não. Eles têm também instituições de nível médio, embora essa não seja ali uma obrigação da, da LDB que eles tenham que financiar todas as escolas de ensino médio do Brasil. Não é isso. Eles vão ter as suas escolas lá. E, inclusive, de ensino fundamental também, porque vocês estão vendo aqui que tem, no canto direito, um colégio que fica aqui no centro do Rio, próximo do Júlia Kubitschek, que é o Colégio Pedro II, que foi um dos primeiros colégios federais do Brasil. Tá bom? Então, essa é a responsabilidade da União. Vamos para ver a responsabilidade dos estados. O que diz a LDB no artigo 10? Os estados incumbir-se-ão de assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem. Vocês precisam ter muito cuidado aqui, porque, olha, tem muita gente que acha, por conta da vivência, por estar no ensino médio, que é assim, não, os estados só cuidam do ensino médio. Não, segundo a LDB, os estados também têm responsabilidade com o ensino fundamental. O que acontece é que em muitos estados, as escolas que eram de segundo segmento, ou seja, de sexto ao nono ano, foram municipalizadas, foram passadas por municípios. Os municípios se interessaram, porque isso reverteria em verbas para poderem manter o ensino. E aí, por exemplo, no Rio de Janeiro, você quase não tem escolas estaduais de ensino fundamental. A imensa maioria é de ensino médio. Tanto que eu botei aqui duas fotos, uma do nosso próprio colégio estadual, Júlia Kubitschek, e o outro, um colégio mais recente, que fica aqui na Tijuca, que é o Colégio Estadual Chico Anísio. Mas não se esqueçam, segundo a LDB, também é responsabilidade dos estados o ensino fundamental. Mas qual é a prioridade? Ou seja, o que ele tem que garantir primeiro? O que os estados têm que garantir primeiro? Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Acre, Amapá, o ensino médio. Tá? Então, tem uma questão de prioridade, mas também é responsabilidade dos estados o ensino fundamental, principalmente o de segundo dos anos finais. Para finalizar, responsabilidade dos municípios com o ensino. Tem que estar na sequência os artigos, né? É só procurar lá na LDB. Aliás, isso está na página 4 e 5 da nossa apostila. Os municípios incumbir-se-ão de, preste atenção, hein? Oferecer educação infantil em creches e pré-escolas. Então, tem essa responsabilidade com creches e pré-escolas e com prioridade, de novo, um termo importante aí, com prioridade, um ensino fundamental. Então, se eu perguntar assim, qual é a responsabilidade dos municípios com o ensino? Manutenção, oferecer educação infantil e creche, mas com prioridade o ensino fundamental. Tá? Então, repare que o município divide com os estados a responsabilidade pelo ensino fundamental. Apesar da nossa realidade do Rio de Janeiro, as escolas de ensino fundamental terem sido quase todas, ou praticamente todas, passadas por município. Tá? Mas em outros estados, essa realidade pode não ser a mesma. Tem estados que vocês vão ver escolas estaduais de ensino fundamental. Mas, voltando para o município, prioridade do município, ensino fundamental. Mas é o município também que oferece a educação infantil em creches e pré-escola. Tá? Se o município pode investir em ensino médio,
pode investir em educação superior? Pode, mas olha o que diz a lei, isso é importante. Oferecer educação infantil em creches pela escola, com prioridade o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino, somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência. O que quer dizer isso? Os municípios só podem investir recursos em escolas de ensino médio, se eles quiserem, ou em educação superior, se eles tiverem cumprido a responsabilidade deles, que é com as creches e pré-escolas e com o ensino fundamental. Tá bom? Esse tema é relativamente fácil, mas tem algumas pegadinhas, então fiquem atentos com as responsabilidades da União, dos estados e dos municípios, tá? E até a próxima.